Olá, meus queridos, a graça e a paz. Vamos começar o nosso devocional, experiências com Deus. Se você já começou, não tem problema. Você pode acompanhar a partir de agora, do dia 5 de fevereiro. Como eu disse anteriormente, eu não vou fazer um compromisso aqui com vocês de gravar um vídeo todos os dias. É um devocional anual, então provavelmente eu não vou conseguir gravar todos os dias. Mas vou gravar alguns vídeos e você vai fazer o seu devocional independentemente se tem vídeo ou não. Você todos os dias vai ler o seu devocional. Amém? Então vamos lá, hoje é dia 5 de fevereiro e o tema de hoje, a reflexão de hoje do nosso devocional é buscar a Jesus. E tem tudo a ver com as semanas que nós estamos vivendo aqui na igreja, né? Principalmente no culto top, onde estamos falando justamente sobre isso, buscar a presença de Jesus. E nós vamos fazer uma reflexão aqui sobre a vida de Pedro. Então acompanha aí, em Marcos 1:36 vai dizer o seguinte: Simão, né, que era Pedro, e seus companheiros foram procurá-lo. Simão é bem conhecido nos registros dos evangelhos pelas suas falas tolas e fora de hora. Você se lembra quando Jesus começou a dizer aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e lá ele seria entregue aos líderes, né? E ele seria preso, e ele sofreria, seria açoitado, seria morto, mas ressuscitaria. E Pedro, naquele momento, isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, ele pega Jesus, pega Jesus, né, leva ele um pouco mais reservado e repreende Jesus. E fala: Jesus, não fale isso, né? Não fale essas coisas. Você vai desanimar o pessoal, você vai desmotivar, desmobilizar a nossa comitiva, né? Então Pedro, nesse momento, ele repreende Jesus. Uma outra ocasião também foi no Monte da Transfiguração, né? Quando Jesus ele vê Moisés e Elias ali, era uma atmosfera espiritual, né? E Pedro ele pergunta para Jesus se ele deveria construir ali 3 tendas, né? Para que Jesus, Elias e Moisés pudessem se abrigar, se acomodar. E um outro momento também que Pedro, né, fala uma bobagem é quando Jesus, mais uma vez, né, diz que ele vai ser entregue nas mãos dos pecadores, né? E Pedro diz assim: não, eu jamais vou te negar, né? Eu jamais vou te deixar, Jesus. Eu estarei com você ao teu lado, né? Em todas as horas, em todas as circunstâncias. Então Pedro ele falava palavras tolas e fora de hora. Mas Pedro, ele é conhecido como um discípulo que sempre estava à procura de Jesus. Embora ele falava algumas coisas que eram tolas, embora Pedro ele tinha atitudes inconvenientes, mas mesmo assim ele era um dos discípulos que mais procuravam Jesus. Vamos continuar lendo aqui o nosso devocional. Pedro estava sempre buscando a Jesus. Ele seguia a Cristo de longe na noite, na noite da crucificação. Então, ele negou Jesus, mas mesmo assim ele seguia, procurava Jesus de longe. Pedro correu para a tumba quando ouviu dizer que Jesus tinha ressuscitado. Então, quando ele ouve, né, das mulheres que Jesus havia ressuscitado, ele vai lá verificar, ele vai procurar Jesus. Pedro também, ele nadou no mar na pressa de chegar até Jesus. Quando Jesus, ressuscitado, vai ali na praia, né, para encontrar os discípulos, e Pedro, ele nada, né, rapidamente para poder chegar até Jesus. Ele caminhou sobre as águas, né, ao encontro de Jesus. Então nem sempre Pedro fez ou falou as coisas certas, mas ele demonstrava constantemente uma busca por Jesus. Por causa disso, ele se encontrava com o seu Senhor continuamente. E ele foi crescendo para ser um discípulo cada vez mais fiel. Então eu vejo em Pedro
na verdade, uma construção, né? Pedro, ele é um exemplo de alguém que foi sendo construído. Ele é um exemplo de alguém que foi se edificando, se fortalecendo na fé. Pedro, ele foi se tornando cada vez um homem mais maduro, um discípulo mais fiel. Muito embora ele tivesse tido esses comportamentos inadequados, essas falas tolas, né? Ele tenha negado Jesus, mas é alguém que sempre procurou Jesus, é alguém que sempre estava buscando por Jesus. Talvez em alguns momentos à distância, né? Como na noite na noite que Jesus foi preso, na noite da crucificação, no dia da crucificação, mas Pedro estava, de certa forma, procurando Jesus. Então, todas as vezes que vemos Pedro buscando a Jesus, ele estava acompanhado por alguém. E isso também é importante, sempre tinha alguém com Pedro. Porque ele buscava a Cristo, os outros também o buscavam, né? Então, quando você está buscando a Jesus, quando você está procurando a Jesus, certamente outras pessoas também serão despertadas para isso. Como você é conhecido por aqueles que melhor o conhecem? Como as pessoas que conhecem você podem definir você? Uma pessoa que tem buscado a Jesus? Uma pessoa que tem procurado a Jesus? Ele os vem buscando fama, poder, sucesso ou felicidade? Ou você é conhecido como uma pessoa que busca Jesus? Deus promete, vocês, olha só que interessante, Jeremias 29:13, a gente tem lido bastante esse texto nas nossas terças-feiras, né? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Você começou o dia de hoje com a intenção de encontrar Jesus? Sua busca por Ele é uma busca de coração dividido ou de todo o seu coração? Outras pessoas estão se aproximando de Jesus porque está seguindo o seu exemplo de buscá-lo? Se o seu coração está firme e insistentemente a buscar a Jesus, você sempre irá encontrá-lo. Então Jesus, ele se deixa achar por aqueles que o buscam. Tem uma ilustração, né? Você já deve ter ouvido essa ilustração, que Jesus é aquele pai que quando brinca de esconde-esconde com o seu filhinho, é aquele pai que se esconde assim, né, na cortina, mas deixa a metade do corpo para fora, porque ele quer ser achado pela criança. É aquele pai que quando está brincando de esconde-esconde, ele se esconde debaixo da cama, mas as pernas ficam para o lado de fora. Então, Jesus, ele quer ser encontrado por você. Jesus, ele quer ser achado. E você precisa buscá-lo de todo o seu coração. Você precisa buscá-lo intensamente, com todo o seu ser. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba da água da vida. Então, é muito preciosa essa verdade de que nós precisamos buscar a Jesus. Jesus, ele está no lugar aonde nós encontraremos quando buscarmos de todo o nosso coração. O importante é você sempre estar buscando. Talvez assim como Pedro, em algum momento você tem tropeçado, em algum momento você tem dito palavras tolas, em algum momento você tem tido comportamentos equivocados, inadequados. Somos assim. Nós somos como Pedro. Mas o importante é você estar nesse caminho de construção, nesse caminho de aperfeiçoamento, nesse caminho de maturidade. Pedro, mesmo não sendo perfeito, mesmo tendo muitos problemas, muitas dificuldades, ele insistiu em procurar a Jesus. E por isso ele se tornou um discípulo fiel. E por isso que Jesus Cristo confiou a ele a liderança da igreja. Que você também possa buscar ao Senhor incessantemente, todos os dias. Amém? Se você ainda não adquiriu esse devocional que é extraordinário, além dessas mensagens diárias, tem um plano de leitura aqui para você. Para você, além do devocional, ler também a Bíblia durante o ano todo. Então, nós temos ainda algumas unidades na igreja, poucas na verdade,
mas se você realmente tiver interesse, você pode entrar em contato comigo ou na secretaria da igreja, e aí a gente pode ir fazendo os pedidos conforme a demanda for aumentando. Amém? Que Deus abençoe seu dia.